simplificada, podemos dizer que os compostos presentes dentro do vinho são água, álcool, ácidos, compostos aromáticos, açúcar residual, glicerol e os compostos fenólicos. O mais conhecido do público é o resveratrol, mas existe um grupo de moléculas especialíssimas que estão presentes no vinho, chamadas proantocianidinas. E é sobre este tema que se trata este episódio, ao qual convidei dois cientistas da parte de tecnologia de alimento para falar aqui sobre o tema. Mas antes de iniciar o episódio, gostaria de deixar aqui um recado dos patrocinadores deste canal. A Mailing Box, etc., está presente em 40 países. É uma empresa de transporte. E dentro desses países há 2.000 franquias, 15 lojas em Portugal, sendo que a loja em Lisboa de Campo Pequeno, 3326, se especializou em transporte de vinho, tendo embalagens a nível internacional adequadas ao transporte desse magnífico produto que é o vinho. Então, se você é produtor de vinho e precisa enviar vinho para o seu cliente de enoturismo ou para concursos ou também para propensos clientes importadores, é só entrar em contato com a Mailing Box, etc., loja de Campo Pequeno. Mas se você é lojista em Portugal e recebe clientes que quer despachar o seu vinho para outros países, saiba que você também pode entrar em contato com a Mailing Box, etc., de Campo Pequeno, que vai ser despachado da forma mais tranquila e sem burocracia. E se você é um viajante dentro de Portugal e se identificou aqui em comprar algumas garrafas de vinho e quer despachar para o seu destino sem ter o transtorno de andar com vinho em mala, é só entrar em contato com a Mailing Box, etc., de Campo Pequeno, que a Marcela vai ter o maior prazer em resolver essa questão para você sem burocracia. O outro patrocinador deste canal, ao qual nós estamos muito agradecidos, é o Chest Wine. O Chest Wine é um produto à base do extrato do castanheiro, que se coloca como uma alternativa natural à utilização dos sulfitos, tem ação antimicrobiana, tem ação antioxidante, não altera aroma, não altera sabor, não altera a cor dos vinhos. A Triflower Solution é o responsável pela produção deste disruptivo, inovador produto e vai ter o maior prazer em resolver todas as questões que possam ter de dúvidas sobre o produto. Então, se você é produtor ou enólogo, é só entrar em contato com a equipe da Triflower Solution. Eles vão ter o maior prazer em falar tudo do Chest Wine para você. Então, bem-vindos ao episódio especial do BacoCast, hoje com esse grupo de moléculas muito especial, que é o tema. E para iniciar esse episódio, eu gostaria de apresentar os meus dois ilustres convidados. Primeiro, o Dr. Custódio Lobo Roriz é um investigador especializado na área de biotecnologia e farmácia, com um percurso acadêmico e profissional dedicado à investigação de compostos bioativos e corantes naturais. Licenciou-se em Engenharia Biotecnológica pelo Instituto Politécnico de Bragança, onde concluiu mestrado em Farmácia e Química de Produtos Naturais, através de uma parceria entre o Instituto Politécnico de Bragança e a Faculdade de Farmácia da Universidade de Salamanca, na Espanha. É doutor em farmácia pela da Universidade Complutense de Madrid. Ao longo de sua carreira, publicou cerca de 20 artigos em revistas científicas internacionais, contribuiu com 3 capítulos de livros e registrou uma patente. Apresentou 23 comunicações orais, 15 pôsteres em conferências nacionais e internacionais. Bem-vindo ao BacoCast, Dr. Custódio Lobo Roriz.
Muito obrigado por me receber aqui. Obrigado por ter estendido o convite. Acerca de mim, eu acho que não tenho muito mais do que possa dizer. Acho que a Daiane já deixou claro o que é o meu foco de trabalho e aquilo que eu tenho vindo a fazer e a desenvolver durante o meu percurso académico e científico. Sou investigador do Centro de Investigação de Montanha, aqui do Instituto Politécnico de Bragança. Muito mais que isso, acho que não consigo acrescentar. Acho que foi uma introdução muito boa daquilo que eu já fiz e que continuo a fazer. Perfeito. O meu segundo convidado é o Dr. Márcio Carocho, que já esteve aqui neste canal falando do resveratrol. Hoje está aqui por outro motivo. Ele é investigador no SUSTEC, Laboratório Associado para a Sustentabilidade e Tecnologia em Regiões de Montanha, do Instituto Politécnico de Bragança e do CIMO, Centro de Investigação de Montanha. Obteve licenciatura e o mestrado em biotecnologia pelo Instituto Politécnico de Bragança, é doutor em farmácia pela Universidade Complutense de Madrid. A sua investigação foca-se na engenharia alimentar, química de produtos naturais, desenvolvimento de novos alimentos e revestimentos alimentares. É membro de vários projetos de investigação nacionais e internacionais financiados e autor de mais de 80 artigos científicos, bem como editor de revista científica internacional, destacando-se a prestigiada Food Chemistry. É sócio fundador da startup biotecnológica Tree Flower Solution, que é um patrocinador deste canal também, que produz alternativas naturais para conservantes alimentares, especialmente para a indústria do vinho. Bem-vindo novamente ao Bacocast, Dr. Márcio Carocho. Olá, Daiane, muito obrigado pelo convite para estar mais uma vez no Bacocast. É sempre um gosto falar um bocadinho de investigação, um bocadinho destas moléculas incríveis e como é que elas têm a sua influência no vinho. E é isso, é um gosto estar aqui de novo a falar contigo. E acho que será tudo, já estou apresentado, portanto, muito obrigado pelo convite. Olha, primeiro para iniciar, quero deixar claro aos convidados que esse é um programa que defende o vinho. Sem dúvida, nós também. Já fiz a pergunta se tomam vinho, se gostam de vinho, então tá tudo certo. Mas brincadeiras à parte, acho que uma das propriedades mais fantásticas dentro do universo do vinho, imaginem vocês dois que eu nem álcool bebia, então imagina como foi que eu me apaixonei por essa bebida, né? Além de ser uma bebida que você se enriquece de muito conhecimento, quando você analisa pela parte nutracêutica desse alimento que é o vinho e vê quanto durante toda a história ele teve presente mesmo na mesa das pessoas, é fantástico. E poder hoje estar aqui divulgando não só o que a gente já tinha ouvido falar do resveratrol e dessa defesa toda dessa molécula fantástica também, mas hoje está aqui para compartilhar com os ouvintes sobre um grupo de moléculas sensacional que tem me aguçado bastante pelos assuntos que tem trilhado nos estudos e que, olha, parece que a gente encontrou um milagre dentro do vinho também. Lembrem-se que eu sou advogada do vinho, hein? Então, nós estamos aqui para falar sobre as proantocianidinas. Vamos lá, começar. O que são esse grupo de moléculas e onde nós podemos encontrá-las? Me dirijo aos dois, quem quiser começar. Podes começar. Ok. Eu começo, depois o Márcio complementa, que ele com certeza terá também informação acerca disto. Ele ainda há pouco estava a dizer que eu trabalho muito nesta área das moléculas bioativas e na identificação cromatográfica destas moléculas, mas o Márcio é um conhecedor e procura sempre conhecer e aprender mais. Eu tenho a certeza que eu vou falar, mas o Márcio com certeza vai complementar toda a informação que eu vou dar. As proantocianidinas não são nada mais, nada menos do que aquilo que também é conhecido como os taninos hidrolisados, condensados.
São compostos fenólicos que são extremamente bioativos, são muito ricos, apresentam diversas bioatividades, nomeadamente são poderosos antioxidantes, o que é muito importante, de acordo com o papel que eles também vão desempenhar depois, quando estão presentes no vinho. Têm também, auxiliam também, ou têm potencial efeito na nossa saúde, nomeadamente a nível cardiovascular. Também podem trazer benefícios à pele, podem trazer benefícios também, nomeadamente na parte ocular, que é uma coisa que às vezes quando falamos de vinho não é muito aquilo que nós imaginamos, não é? Lógico, estamos a falar isto num consumo completamente controlado, mas efetivamente é isso, é uma classe de flavonoides, são compostos fenólicos extremamente ativos e desempenham um papel efetivamente muito importante no vinho, não só por causa das bioatividades que eles podem aportar ou que eles têm e que podem manifestar, mas porque são responsáveis por manter a estabilidade do produto. São eles que também influenciam em grande parte na manutenção de aromas, de cor, de sabor. Tudo isso é muito devido à presença das proantocianidinas no vinho. Uhum. Exatamente. Aqui só, numa perspectiva histórica, as proantocianidinas foram descobertas em 1948, foram isoladas do pinheiro bravo, portanto o pinheiro que nós temos em Portugal, por, tinha que ver aqui nas minhas notas, Jacques Masquelier, portanto um francês que identificou as proantocianidinas. Também já peço desculpa aos nossos ouvintes, porque nós vamos usar aqui muitas palavras complicadas. Proantocianidinas é de facto uma palavra muito complicada. É um palavrão, né? É um palavrão. Há muitos palavrões dentro do vinho, efetivamente. Há muitas moléculas com palavras muito complicadas. Portanto, as proantocianidinas, ou como exatamente e muito bem o Tó disse, são os taninos condensados. Portanto, dentro dos compostos que nós, cientistas, chamamos fenólicos, há vários grupos, de grandes famílias de moléculas, os flavonoides, que é exatamente onde se inserem as proantocianidinas, os taninos condensados. Temos depois os ácidos fenólicos, temos os stilbenos, onde se inclui o resveratrol que falámos da última vez, portanto, os stilbenos, e finalmente temos os lignanos. Das mais famosas, e a família mais famosa é efetivamente a família dos flavonoides, onde se inserem as proantocianidinas. Portanto, aqui depois de dizer, nas proantocianidinas existem os taninos condensados, que são as proantocianidinas, e os taninos hidrolisáveis. Há várias diferenças, não sei se queres que entremos nessas diferenças. Sim, pode entrar. Os taninos, as proantocianidinas, taninos condensados, como o próprio nome indica, são taninos muito mais fechados, muito mais condensados, mais juntos entre si, porque não têm moléculas de glucose. Os que têm moléculas de glucose são os taninos hidrolisáveis. Como o seu nome indica, são mais facilmente hidrolisáveis. Hidrolisáveis é o quê? Conseguem-se partir mais facilmente com água, ou seja, havendo molécula de água, ela entra dentro dessa molécula e consegue desfazê-los. Portanto, algumas características que diferenciam os hidrolisáveis dos condensados é os condensados mais resistentes, não têm açúcares, são muito mais adstringentes, os hidrolisáveis são mais facilmente degradados ou transformados noutras moléculas mais pequenas, têm açúcares na sua constituição, portanto não são tão adstringentes. Em termos de aplicações dos taninos condensados, das proantocianidinas, temos inúmeras aplicações e o seu efeito no vinho, tem muitos efeitos no vinho e por isso são moléculas muito importantes na própria indústria do vinho. Você falou que inicialmente foi, como é que fala? Isolado da casca do pinheiro, né? Se eu não me engano, do pinheiro, pinheiro bravo, né? Sim. Mas falando do nosso mundo, no mundo da vitis, aonde exatamente a gente pode encontrar essas moléculas presentes na uva? As proantocianidinas, portanto, taninos condensados, são encontrados sobretudo
nas películas e nas sementes, nas pequenas sementes do vinho, que são efetivamente onde existem maior abundância. Obviamente que também existem na própria polpa. O vinho também vai buscar essas moléculas quando há estágios em barricas, portanto as barricas também podem dar alguns desses compostos ao vinho, e mesmo dentro, portanto, nós os cientistas gostamos de complicar tudo, e qualquer pequena diferença dá para nós imediatamente criarmos aqui logo de subdivisões. Há dois tipos de proantocianidinas. Há as A-proantocianidinas e as B-proantocianidinas. As A-proantocianidinas estabelecem ligações carbono-carbono e ligações carbono-oxigênio. São sobretudo encontradas na canela, nos frutos secos. Enquanto que as B-proantocianidinas apenas fazem ligações carbono-carbono, e são as B-proantocianidinas aquelas que encontramos mais no vinho, nas uvas, nas películas, na madeira do carvalho. Portanto, são essas as grandes fontes de proantocianidinas que existem no vinho. Obviamente que existem depois os chamados taninos enológicos, que são adicionados ao vinho. Esses taninos enológicos que tenham as proantocianidinas, qual é a função? Como o Tó dizia muito bem, eles não têm cor, efetivamente as proantocianidinas não têm cor, mas são os grandes estabilizadores dos corantes do vinho, que são as antocianinas. Portanto, as antocianinas são moléculas muito instáveis, em que as proantocianidinas acabam por lhe conferir estabilidade para conseguir fazer essa maturação do vinho. Depois, como não têm açúcar, são muito adstringentes, e existem taninos enológicos comprados, adicionados ao vinho, para dar complexidade ao vinho, para dar essa adstringência ao vinho. E sim, portanto, respondendo à pergunta diretamente, onde é que existem mais? Existem mais nas películas e nas sementes das uvas. No caso dessa, só para deixar claro e a gente finalizar essa introdução do que é. Então, são grupos diferentes. Quando a gente alardeia, né, o resveratrol, a gente está falando de um polifenol, né? E agora, quando falar de proantocianidinas, eu estou falando exatamente do grupo de Flavonoides. também Mas flavonoide, não, polifenol e flavonoide, ok. Ou seja, o grande grupo é os fenóis, Fenólicos, né? os fenólicos, compostos fenólicos. Depois, dentro desses há os flavonoides, onde estão as proantocianidinas, e depois o resveratrol é considerado um estilbeno, ou seja, é um outro pequeno grupo em que o resveratrol é a molécula mais conhecida, mas as proantocianidinas estão dentro dos flavonoides. Os flavonoides, não vou entrar aqui porque têm pelo menos 7 subgrupos com nomes muito parecidos e muito confusos. Portanto, ficamos só pelas proantocianidinas, flavonoides, que são um subgrupo dos compostos fenólicos. Perfeito, tá. Então nós já separamos aqui onde que estão localizados e o que são. Agora vamos falar exatamente quais são. Vocês falaram muito da estabilidade da cor, inclusive estabilidade do vinho, proteção do vinho, etc. E é muito interessante que quando a gente remete aqui à técnica de produção de vinho, quando vocês falaram em estabilidade de cor a longo prazo, né, já me veio aqui a batonagem, né, que é um hábito muito utilizado na região do Côte-d'Or, né, da Borgonha, que depois foi alardeado para o mundo todo, e hoje em vários países se utiliza esse mesmo método. Não sei se vocês sabem o que é exatamente a batonagem, que é ir lá na barrica e usar uma espécie de vara, vamos pôr assim, mas é batom, por isso chama batonagem em francês, né? Então eles mexem o vinho ali de tanto em tanto, na verdade, para movimentar as lis, na verdade, para poder gerar complexidade ao vinho. Só que, com os estudos do vinho, observou-se que não só ganhava mais complexidade, mas ganhava estabilidade na cor, sobretudo. Então, assim, isso foi algo interessante. E aí, como vocês frisaram muito isso, fiquei pensando aqui, será se movimentar essas lis faz com que as moléculas melhor se estabilizem lá e aí gerem essa ação também, onde as proantocianidinas agem nesse momento também? Queres falar um bocadinho, Tó? Posso falar.
Eu acredito que isso, o facto de se mexer, nós sabemos que há tipos de vinho e algumas moléculas que podem ser mais pesadas e acabam por precipitar. O que acontece é que isso depois deixa de estar disponível ao restante, à parte superficial do vinho que se encontra nas barricas ou nas garrafas. Então, o facto de continuarem de mexerem fazem com que as moléculas estejam em contacto e em movimento constante e acabam por estar mais disponíveis para que trocas e mudanças entre elas possam acontecer. Acredito que isso sim auxilie, e lógico. Nós sabemos que, por exemplo, as proantocianidinas elas são, como o Márcio já disse e já frisou várias vezes, são uma das características mais fortes das proantocianidinas é a astringência. Nós, quando mordemos uma uva que tem sementes e mordemos a semente, nós sentimos um corte naquilo que é a sensação do sabor doce e sentimos uma secura e uma astringência na língua. Isso é devido às proantocianidinas, que são moléculas que são, como a Márcia também já disse, acho que vamos ter que parar de andar a tirar a bola uns para os outros. São moléculas que são condensadas, são grandes, têm um peso molecular maior, e quando nós deixamos as coisas num momento inerte, o que é mais pesado acaba com certeza por cair. Então acredito que sim, que essa técnica que acaba por fazer com que tudo se volte a misturar, partes que não estavam em contacto, porque depois as densidades daquilo que é a composição da água e do álcool no vinho também são diferentes, por muito que eles se misturem. Há uns que são mais pesados que outros, então são mais densos, vamos dizer assim, e então essa mistura acaba por ser necessária para que tudo entre em contacto sempre e que faça com que modifique, que a molécula possa sofrer algum tipo de mudança, porque assim, apesar de serem adstringentes, são as proantocianidinas que vão dar grande parte, ou que conferem grande parte do sabor daquilo que nós identificamos como um sabor típico de um determinado vinho. Então essas mudanças são necessárias que aconteçam. É necessário que as proantocianidinas estejam em contacto com a parte alcoólica, é necessário que elas sofram algumas mudanças para que mature o vinho, para que as moléculas sim sofram algumas alterações e cheguem a um ponto em que se mantêm sempre naquela conformação e sempre de determinada forma, e a cor, o aroma, o sabor do vinho se mantenha constante durante todo o período em que ele está armazenado para consumo. Não sei se respondi. Só aqui voltando à batonagem, eu não sou perito em vinho, mas olhando para a técnica, portanto, de revolver tudo o que está dentro da barrica ou da cuba, portanto, isso é inteligente porque falamos de moléculas pesadas, os taninos, há bocado não dissemos, os taninos são das maiores moléculas que temos dentro dos fenólicos, são moléculas bastante grandes. Obviamente vão ter tendência a precipitar e ficarem no fundo. E se considerarmos que possa haver dentro dessas barricas as películas das uvas ou alguma parte que tenha as sementes que tenham maior quantidade dos taninos das proantocianidinas, obviamente quando elas ficam no fundo, cria-se ali uma estabilidade e não há depois trocas. Quando nós revolvemos, e volto a frisar que são moléculas pouco hidrolisáveis, dificilmente se degradam. E também já dissemos, quando elas se degradam, vão formar antocianidinas que têm cor. Ou seja, ao revolver, e isto estou a especular porque não sei, não tenho certeza, mas ao revolver todo o vinho com as películas que estão no fundo, a fazer a tal batonagem, se realmente assim for, nós estamos a colocar essas películas e essas partes mais ricas em proantocianidinas em contacto com o resto do vinho. Ou seja, conseguimos degradar algumas, produzir alguma cor, intensificar a cor, ao mesmo tempo estabilizar nas proantocianidinas que ainda estão inteiras, estabilizar as antocianidinas da cor. Portanto, essa técnica é tornar um sistema que estaria estagnado, torná-lo um sistema mais dinâmico, mais
capaz de melhorar qualidades, como falámos agora, da estabilidade do vinho, da cor do vinho. E por isso parece-me que é uma técnica, já por isso é uma técnica bastante boa para conseguirmos manter as cores e ter o vinho mais estável. Mas pronto, repito que não sou especialista em vinho, posso estar aqui a dizer uma coisa completamente Isso é só um exemplo de técnica, mas se a gente for aportar aqui até a forma tradicional mesmo de se fazer vinho, da própria pisa, né? Exatamente. Da produção do vinho do Porto, o tradicional vinho do Porto, onde ali ficam dias e dias, semanas às vezes, né? Em contato não só com a película, com a grainha, né? Que são as sementes, e com o engaço mesmo. Então, ali transferindo, tendo contato e movimentando todas essas moléculas todas, né? E aí, lembrando bem que no caso das uvas tintas, as antocianas, né, como vocês mesmos já citaram, são as responsáveis pela cor, mas no caso das brancas, são flavonoides também, né? Então, assim, interessante lembrar desse detalhe, e talvez aí é que entra a questão da batonagem que eu citei, porque geralmente é usado os vinhos brancos, né, para Chardonnay, lá no caso da Côte d'Or, Ok. mas aqui no Dão é usado muito no encruzado, em várias outras regiões do mundo também, em diversas outras castas. Isso é só um exemplo de técnica onde há ali uma fricção, né, maior para que essas moléculas se movimentem, se agrupem ou desagrupem, enfim, o que quer que seja. Mas eu achei muito interessante na tua fala, Custódio, que você falou em contato com o meio alcoólico. E uma coisa que o Márcio desvendou para mim na nossa última conversa aqui no BacoCast foi como eu tomava o resveratrol. Só fazendo uma aspas aqui rapidinho do assunto do resveratrol, eu tenho o hábito de tomar vinho sempre. Agora, vez ou outra, por alguma situação ou outra, não tomo no dia e ia lá e suplementava em cápsula. E o Márcio me deu aqui uma aula de por que a cápsula não é tão interessante quanto o vinho, por estar em contato com outras moléculas ali, né? E aí a absorção, não é que não vai estar ali, é que a absorção é muito mais eficiente, né? E aí fiquei aqui quando o Custódio falou do meio alcoólico, para você ver que muitas vezes a nossa ignorância, né, vê propagar uma substância X. E aí você corre lá nos suplementos, né, para comprar a substância. Algumas são legais, dá para suplementar dessa forma, a absorção é tranquila, mas outras nem por isso. A indústria aproveita-se, né, para vender a propaganda do beneficiamento, mas não é tão eficaz. E aí, Custódio, jogo agora para ti. No caso das nossas defesas aqui, das proantocianidinas, em meio alcoólico, ou seja, no vinho, é mais eficiente também? A absorção, falando de absorção de proantocianidinas, é difícil falar sobre a absorção porque, como a Márcia disse ainda há pouco, são moléculas enormes, são muito grandes. Têm uma absorção muito limitada. O nosso organismo não consegue absorver moléculas do tamanho das proantocianidinas. Então, o que é que acontece? Nós, quando as ingerimos, mesmo quando estamos a beber vinho, quando as ingerimos, durante o processo digestivo, principalmente na parte do estômago, porque tem um choque ácido, não é? Podemos conseguir quebrar e diminuir o tamanho das moléculas, e depois, sim, quando passar pelo trato intestinal, pode ser alguma parte absorvida. Mas se já estamos a falar de uma quebra de uma molécula, já não estamos a absorver a molécula original. Já não estamos a absorver a proantocianidina. Falar da absorção de proantocianidinas é muito complicado por causa do tamanho. E elas são de extrema dificuldade de quebrar, de a diminuir de tamanho. Mas quando diminuímos, lá está, vamos estar a obter novas moléculas que depois nem sempre apresentam as mesmas atividades ou as mesmas funções. É difícil falar de absorção e de biodisponibilidade de proantocianidinas por causa disso. Não sei se o Márcio quererá adicionar aqui alguma coisa, mas isto é uma limitação. Falando de proantocianidinas, nós sabemos que elas têm capacidades e bioatividades muito boas e comprovadas. O problema é isso, é fazer com que nós estamos limitados por aquilo que o nosso organismo consegue absorver por causa do tamanho das moléculas.
E efetivamente, ou seja, o nosso corpo idealmente absorve aquilo que lhe dá a nutrição. E Também. todos estes compostos fenólicos, todas estas moléculas naturais que vêm de plantas, são moléculas que não são imediatamente absorvidas. E depois, tendo em conta que o nosso corpo tem uma variação de pH muito grande entre muito alcalino e muito ácido, por exemplo, no estômago, as moléculas têm que passar por esse processo todo. Portanto, tudo o que nos chega ao nosso intestino tem que ir, já passou por uma escala de pH muito drástica, uma variação muito drástica. Depois, já a absorção é muito baixa, sobretudo para compostos fenólicos no geral, ou seja, falamos sempre de uma absorção muito baixa, uma biodisponibilidade muito baixa. Daí, na altura, ter falado do resveratrol, porquê? Porque quando temos várias moléculas pequeninas, como o resveratrol, comparativamente com uma proantocinidina, o resveratrol é muito pequeno. Elas podem se ligar a outras moléculas e há essas outras moléculas que permitem uma absorção mais fácil. Por isso é que consumir grandes quantidades de resveratrol depois não vai ser tão bem absorvido como se fosse consumido com moléculas que têm sinergias. No caso das proantocianidinas, é mais complicado, porque falamos mesmo de moléculas muito grandes, que depois têm dificuldade, sobretudo os taninos condensados, as proantocianidinas, têm muita dificuldade de serem degradadas. Ou seja, quando se conseguem degradar, já não falamos daquela molécula grande, falamos de outras moléculas mais pequenas. Mas em termos de absorção, elas tendem a fazer algumas ligações depois já estarem quebradas, já não serem a proantocianidina toda, elas ligam-se geralmente a açúcares simples, portanto a glucoses, a sacaroses, a frutoses, portanto dessa forma é mais facilmente absorvida. Ou seja, isto foi a resposta científica. A resposta mais natural seria dizer: como todos os compostos fenólicos têm baixa absorção, baixa biodisponibilidade, o facto de serem maiores baixa ainda mais, mas ainda assim são absorvidos, porque há ligação de proantocianidinas com açúcares, o que aumenta a sua biodisponibilidade. Portanto, eventualmente algumas são absorvidas. Daí o seu consumo, e volta ao mesmo ponto, o seu consumo em matrizes como o vinho, onde temos muitas moléculas que podem ajudar na sua absorção. Umas podem reduzir a sua absorção, outras podem aumentar, mas já há ali uma dinâmica. E por isso, apesar de terem baixa a biodisponibilidade comparativamente aos outros fenólicos, ainda assim têm alguma, porque depois de já estarem degradadas, conseguem-se ligar alguns açúcares para aumentar a sua biodisponibilidade. E tentando falar aqui para um público leigo que não entende nada de biodisponibilidade, mas imaginemos assim, né? Essa grande molécula, e o Márcio citou ali que elas são divididas ainda em dois grupos, a A e a B, né? Que algumas, imaginem, eu gosto muito de usar esse exemplo pedagógico, que é chave e fechadura, que eu acho que é prático, né? Então, assim, imaginem que a A liga com CC, né? Com compostos carbônicos, né? E depois a outra liga com oxigênio e carbono também, Márcio? Carbono, oxigênio e carbono. A B é só carbono e carbono, oxigênio. Já a B só com carbono. Resumindo a história, as pontas dessas moléculas, elas ficam ali para se grudar ou serem quebradas, ou alguma ação de alguma enzima agir, né? Para poder se fragmentar, no caso da introdução dentro do nosso sistema gastrointestinal, e aí passando por todas as fases dele, passando por todas as lises, né? As quebras dele. Agora, isso é para explicar isso que vocês estão dizendo. Ela é grande, ela precisa ser quebrada para ela ser absorvida. O ideal é ela estar em contato com outras moléculas que possam fazer isso, ajudar, permitir com que lá no nosso trato gastrointestinal ela possa ser absorvida e gerar a qualidade nutracêutica, que é o que a gente quer enfatizar aqui nesse canal e nesse programa e nesse episódio em especial. E é isso, né? Resumindo a história. É exatamente isso. Tá bem. Então, vamos lá. Agora vamos entrar no tema que eu estava mais curiosa.
quais são os estudos que têm sido realizados com relação a essas moléculas? O que vocês têm visto nos estudos que têm sido publicados ou realizados? Os que já foram feitos in vitro ou com cobaias e os que já foram feitos com humanos? O que está se... Porque eu já vi tanta coisa, propaganda, atividade antitumoral, antiviral, anti isso, anti aquilo, enfim, uma propaganda danada dessas moléculas maravilhosas que o vinho também tem. Então, queria que vocês, como cientistas que são estudiosos, falassem o que vocês têm visto. Posso começar? Avança, força. Pronto. Então é assim, eu acho que é como já disse há pouco, elas têm diversas bioatividades que já estão comprovadas, isso nós já sabemos, só que essas bioatividades na grande maioria foram comprovadas em estudos in vitro. São coisas que foram feitas em laboratório, com metodologias que sabemos que identificamos aquelas atividades ou bioatividades específicas. Como são moléculas muito grandes, sei que um dos maiores pontos de interesse é efetivamente estudar a parte de melhorar a biodisponibilidade para que a absorção se torne efetivamente uma realidade nessas moléculas, porque elas têm efetivamente muitas bioatividades e são extremamente interessantes. Como eu já disse há pouco, elas podem... Há coisas que as proantocianidinas ou bioatividades que elas possuem que nós não identificamos diretamente com o consumo de álcool, né? Por exemplo, elas são ótimas a nível diurético, fazem muito bem ao sistema urinário, são ótimas na prevenção de problemas oculares, por exemplo. E aí, não sei se... não quero estar a entrar em muito, porque eu também não estou muito por dentro daquilo que já se fez. Sei que se estuda bastante a parte da melhoria da biodisponibilidade e da bioacessibilidade, porque se nós podemos tomar ou suplementar, idealmente com vinho, não é? As proantocianidinas, mas se nós não as tornarmos biodisponíveis e não conseguimos absorver, nós nunca vamos sentir o efeito delas em todas as áreas que elas podem efetivamente atuar. Sei que é uma problemática, prende-se muito, uma vez mais, pelo tamanho que a molécula apresenta. Nós estamos a falar aqui de tamanho, estamos sempre a dizer que é uma coisa enorme. As pessoas, assim, efetivamente, comparativamente com o restante das moléculas que nós estamos habituados a trabalhar, ela é efetivamente muito grande. Mas pronto, só para dizer que sim, acho que neste momento, do que eu sei, sei que se trabalha muito nessa área, na área de tornar a molécula biodisponível e acessível para que possa efetivamente surtir todos os efeitos, todos aqueles que a Daiane já falou aqui, é verdade. Há estudos que comprovam efetivamente a atividade antitumoral, antimicrobiana, antioxidante, várias bioatividades. Mas se a molécula efetivamente não for absorvida, não estiver disponível para que nós possamos absorvê-la, esse tipo de atividades acaba por não surtir efeito. Então, neste momento, o ponto fulcral será essa parte da molécula se tornar bioacessível e biodisponível. Do que eu sei, mais uma vez, é um tema que me interessa bastante, os compostos fenólicos, mas há uma enormidade de compostos e é um tema que eu estou a começar a abordar agora, então não estou muito por dentro. Aceitei participar porque o Márcio disse que tinha que ser por causa da parte da cor e estávamos todos entusiasmados com a cor e efetivamente as proantocianidinas depois acabam por nem refletir muito isso. Olha, refletem porque contribui para a estabilidade dela. E a muito. Cor é muito importante. É o composto primordial, sim, na estabilidade da cor. Márcio, antes de passar a bola para ti, deixa eu só citar aqui. Eu fiz aqui uma pequena listinha de algumas ações que eu só vi assim, a ação e que era um estudo científico, tá? E vou citar aqui algumas. Olha, ação vasoprotetora e ação antigranguenante plaquetária, ação antioxidante, ação hepatotóxica, atividade antitumoral, atividade antiviral, ação de captador de radicais livres do oxigênio.
proteção em relação à aterosclerose. Olha, isso tudo com estudo, com data. Agora, o mais curioso é que eu imaginava que isso era algo atualíssimo, atual. Deixa eu só dizer as datas para vocês desses estudos. Eu estou falando de 1991, 1998, 1995, 93, 85, atividade antiviral, Masquelier e Michaud, de 79. Então, são estudos que não são tão assim recentes, né? Já tem um tempo. Depois eu vou passar essa lista para vocês. Mas eu achei curioso, quando eu comecei a fazer uma rápida investigação, né? Eu não li esses artigos, não sei detalhes deles, mas já estava buscando quais eram o foco do estudo, né? Para essa substância, para esse grupo de moléculas. E aí encontrei essa lista. Gente, isso não é tão atual, isso já tem sido cascavuado ali pela ciência. A questão é que quando a gente, vocês dominam esse assunto, mas eu só tenho uma leve noção que o mundo da ciência é muito mais do que querer falar e estudar, né? É necessário ter patrocínio, é necessário uma série de coisas, né? E que são subjetivas e que o público leigo, a população geral, não tem noção do que acontece de fato. E muitas vezes, erroneamente, acham que querer somente, olha, quero uma substância antiviral ou antitumoral ou alguma coisa assim, vai cair do nada. Não vai, tem que ter alguma indústria patrocinando, alguém patrocinando aquilo para que haja a dedicação dos investigadores. Os investimentos são absurdos, né? De caros, tudo, os equipamentos, enfim, tanta coisa que a gente vive dentro do mundo do laboratório. E queria só deixar esse disclaimer aqui na conversa dessa lista de ações dessas moléculas e que não é algo tão novo assim, né? Mas a gente não via isso propagado, agora que estamos começando a ouvir falar mais, que é o que eu estou começando a ouvir falar, conversando com o Papa das Leveduras, que é um professor Carral, lá do Uruguai, e numa conversa informal com ele, não estava em gravação nem nada, e ele me aguçou nesse tema. Ele, Daiane, tu tem que estudar, agora é isso. E aí foi a partir daí que eu aí assim, comecei já passei logo uma mensagem pro Márcio, é isso. Mas Márcio, isso só foi um intervalo para te introduzir aí nas ações dessas danadas ou dessas maravilhosas. Dessas maravilhosas, porque sem elas não havia distinção praticamente entre vinho tinto e vinho branco. A cor é importante, mas a cor só existe no vinho porque alguém estabiliza a cor, porque as antocianinas que toda a gente conhece, que dão a cor ao vinho e aqueles tons, só conseguem manter a sua estabilidade, muitas vezes ajudadas por estas grandes moléculas que são as proantocianidinas. Portanto, se há cor no vinho, não só por causa das antocianidinas, mas também por causa das proantocianidinas. Depois, se calhar, dou uma sugestão à Daiane, quando for colocar a publicidade deste episódio, é por o tamanho de uma proantocianidina, porque nós andamos aqui a falar que elas são grandes, por o tamanho de uma e por o tamanho de uma pequena molécula. Boa, depois me manda isso. Realmente são bem grandes. São gigantes. Márcio, só fazendo um disclaimer de tamanho aí, já que tu tocou nesse ponto tantas vezes. Imagina uma molécula de resveratrol, sei lá, um tamanho e mostra o tamanho dessa outra. 10 vezes maior, pelo menos. Meu Deus. Portanto, elas têm ali um núcleozinho, depois têm muitas outras moléculas agarradas à volta e depois muitas outras terminações, depois já ramificações de algumas. Também não podemos esquecer, quando nós falamos de proantocianidinas, falamos de um conjunto de moléculas. Há muitas proantocianidinas. Portanto, e a maior parte delas são, de facto, muito, muito grandes. Mas eu diria que, se calhar, 10 vezes maior que uma molécula normal do resveratrol ou de um ácido gálico ou uma coisa assim. Para responder diretamente à questão dos estudos, sim, os estudos de moléculas ou de famílias de moléculas individuais do metabolismo secundário das plantas, portanto dos polifenóis, anos 60, 70 é quando se realmente começam a ver alguns estudos e depois alguma relação entre as moléculas e os efeitos.
e com isto também fazer aqui um ajuste à realidade. Grande parte da investigação que se faz, como eu dizia, é dizermos, ok, esta molécula, ou este conjunto de moléculas, ou este vinho, ou este extrato, ou este tecido vegetal tem esta capacidade antioxidante, antiviral, antitumoral, o que for. Isso pode-se dizer, e fazemos só um pequeno teste de antioxidante, ou seja, um teste antioxidante de meia hora, ok, tem um índice, uma capacidade antioxidante. O que é muito diferente de depois dizer no trato gastrointestinal tem este efeito antioxidante. Por exemplo, efeito anti-inflamatório. Colocam-se os extratos em conjunto com moléculas ou com células da pele, só essas células. E conseguimos dizer, ok, tem uma capacidade anti-inflamatória ou uma capacidade protetora dos raios UV. Mas depois, quando se coloca em peles mesmo, em testes em humanos, já pode não ter tanto esta capacidade. Pronto, este é o grande disclaimer. E muitas vezes, quando nós vemos esta molécula tem uma capacidade para fazer isto e aquilo e aquilo outro, ok, é preciso abrir o artigo, para já perceber se é de uma fonte credível, abrir o artigo, ver, ok, isto foi feito, testaram, muitas vezes, hoje em dia já se pode fazer alguns testes in silico, em computadores, em simulação, depois in vitro, às vezes em modelos animais e depois em clinical trials, em ensaios em humanos. Portanto, quando conseguimos justificar ou conseguimos provar em humanos que realmente teve este efeito, é aí que conseguimos dizer esta molécula tem esses efeitos. E com isso, dizer que alguns ensaios que ela mostrou ter, que as proantocianidinas mostraram ter, é a parte do trato urinário, é uma molécula com capacidade antioxidante bastante grande. Fora da parte humana, é usada, por causa da estabilização, é utilizada na indústria têxtil, portanto, em corantes de têxteis, em curtimentas de têxtil, e depois, por ser uma molécula tão grande, também é um filtro UV natural, ou seja, também podia ser, não sei se já há algum estudo em humanos testado, pode ser utilizado como um creme protetor, um creme... Eu acho que eu vi alguma coisa disso também, Márcio. Acho que eu vi. Um sunscreen em português, não me lembro, um creme solar. Um creme de proteção solar. Pronto, depois, mais uma vez, falamos, quando dizemos que estas moléculas são assim, é quando nós isolamos as moléculas e fazemos esses ensaios só aquelas moléculas. Porque muitas vezes, quando vemos estas excelentes capacidades antioxidantes que realmente nos deixam muito agradados, porque falamos de compostos naturais, é muitas vezes a sinergia de vários compostos em que se estabilizam uns aos outros, que se ajudam uns aos outros, que quando um oxida o outro desoxida-o, por assim dizer, ou estabiliza-o, e assim conseguimos dizer, ok, o extrato de castanha da Índia tem esta capacidade, ok, depois muitas vezes o extrato tem, vamos ver quais são as moléculas que tem, e é aí que muitas vezes as proantocianidinas, por causa do seu tamanho, também por causa do tamanho, conseguem ter esta capacidade, e sim, mais ou menos provado é a capacidade de proteção cardiovascular, antioxidante, também como antihistamínico, não confirmei esta como antihistamínico, mas também já vi em locais credíveis de ter estas capacidades, e do trato gastrointestinal, não, do trato urinário, portanto, na prevenção de infecções e por aí fora. Não um antibiótico, mas na prevenção ou na coadjuvação dessas doenças. E, bom, é preciso ter estas noções. Quase todas as moléculas que nós testamos têm alguma capacidade antioxidante, antitumoral, antivírica, mas depois é testado em humanos, chegámos lá, ou foi só na parte in vitro que realmente tem... Isso que é importante abrir o artigo, né? Exatamente. E perceber as fontes credíveis.
Porquê? Pois, exato. Comunicação social será sempre aquela. Encontrou-se não sei o quê. Provaram, fizeram testes. Mas sim, não Isso pro bem e pro mal, né, Márcio? para Isso o bem não... e para o mal, sim. Na Exato. ciência, e há bocado falavas da questão do dinheiro. É muito caro fazer ensaios in vitro, mas é muitíssimo mais caro fazer depois ensaios em modelos animais, em células, e depois de humanos nem se fala. Portanto, não para descredibilizar as proantocianidinas, que têm essas atividades e são moléculas maravilhosas, sim, e daí já haver provas dadas de haver, pelo menos na parte de suplementação, que vale o que vale, que já falámos, de suplementação, haver creme, haver suplementos feitos a partir de películas de uva e das grainhas, e Uhum. também a parte na cosmética. Ou seja, Pois, muito pois. disso vem das proantocianidinas que estão incluídas nesses cosméticos, nesses suplementos alimentares. Mas são Antiga... moléculas maravilhosas. Sim, diga. só para a parte cosmética, não diretamente com o vinho, mas com a uva, há uma marca de cosméticos extremamente conhecida, eu não vou dizer nomes aqui, não é? Mas há uma marca de cosméticos que só trabalha com uva e pele e grainha. O foco deles é só isso. E dessa forma, com certeza que os cremes deles, e cremes e todos os produtos que eles desenvolvem têm, com certeza, na sua constituição para antocianidinas. Com certeza. E o interessante da Caudalie é que eles criaram não só o fato, usam a uva como matéria-prima, né? Ou seja, as grainhas, enfim, a cadeia da uva em si, do bago, enfim, todo o contexto, mas o fato de criar segmentação de produto, ou seja, os bioativos do Grand Cru, que eles consideram os cremes Grand Cru, são muito mais, provavelmente, maior quantidade, maior biodisponibilidade, mais tecnologia, enfim. Mas quero fazer uma propaganda para vocês de outra coisa agora. Olha, esse livro aqui, Vinho Viagem Cultural, queria deixar aqui uma mensagem, dizer para o Custódio, para o Márcio, que vocês vão receber um exemplar desse meu livro. Obrigado. Eu escrevi Muito aqui obrigado. com o intuito de sensibilizar o público geral sobre a importância do vinho na parte cultural, na parte econômica, na parte da geopolítica, na parte histórica dessa bebida que atravessou tantas civilizações. Aqui o intuito não é falar do líquido em si, mas sim da sua importância ao longo da história e sensibilizar as pessoas através de uma análise que eu faço da geopolítica, de como o vinho atravessou tantas civilizações e tantos cenários diferentes na história. E vou fazer chegar na mão de vocês um exemplar aqui com uma dedicatória para cada um, tá bem? Então, Obrigado. e aos ouvintes e quem não está nos vendo, fica aqui o convite a se deliciarem com essa leitura super prática, prazerosa, que fininha, não é compêndio, é uma leitura só para criar aí o upgrade de cultura vínica. Mas continuando falamos de cosmética, falamos já de suplementação, falamos de... eu quero ouvir do Custódio, o que é vinho, Custódio, para ti? Como falámos há pouco antes de entrar aqui, quando me perguntou se consumia vinho, eu disse, como todo bom português, acho que não há nada melhor que um belo jantar rodeado de pessoas de quem gostamos e regado com um bom vinho, que depois traz tudo, traz os desinibidores de conversa, traz conversas que ficam e que se mantêm durante... Vinho para mim é muito isso, é também companhia e esta troca de conversas e de tudo o que se pode fazer à volta de uma mesa, de um bom jantar e de boa companhia. E Márcio, para você, o que é vinho? Já sei que você é de família de produtor, enfim. Eu acho que foi o que eu disse da última vez, que para mim vinho é sempre uma parte da minha vida, uma parte histórica da minha vida.
Mas também é, e acho que foi o que eu disse da outra vez, desta vez digo, vinho para mim são amigos, são locais, são conversas, são descobertas de sabores, de trabalho que foi dedicado. Portanto, o vinho é emoção para mim. Falar de vinho, beber vinho, estudar agora um pouco mais na TFS vinho, para mim é emocionante. Portanto, é interessante e é uma bebida que tem tanto de importante para a civilização quanto moléculas tem lá dentro, porque tem milhões de moléculas diferentes, portanto, já teria muitas, mas diferentes, e em termos civilizacionais, como no teu livro também dizes, atravessa milénios e está ligado a religiões, e está ligado à geopolítica, e está ligado ao clima, ao ambiente. Portanto, vinho é muita coisa. Para mim é história e são emoções. Sensacional! Olha, tenho que andar agora com você, mais 2 advogados do vinho. E Custódio, agora me levantou aqui uma pulga atrás da orelha. Falastes o que é vinho, mas agora me responde, o que é cultura vínica para você? Cultura vínica para mim acaba por ser também aquilo que já se falou ainda há pouco. Na minha família também sempre se produziu por Carolice vinho. É? O meu avô tinha uma quinta e era para consumo próprio, não era para mais nada. Eu lembro-me de ser criança e acompanhar o processo todo de vindima, de andar com os cestos às costas com a uva. Então para mim também é isso tudo. Vinho para mim, a cultura vínica para mim também vem daí. Vem de de saber de onde é que vem, de saber como se produz, de saber o que é que se obtém. E hoje em dia, na parte do meu trabalho, em que estou mais debruçado na parte científica, saber efetivamente o que constitui e o que tem. Cultura vínica para mim acaba por envolver todos esses aspectos. Desde a parte da infância, de acompanhar, de me lembrar do que era uma vindima, de andar lá quando era adolescente a fazer a colheita das uvas, até hoje em dia em que trabalho numa área que se debruça também sobre o que o vinho tem e o que é que possui. Tradição, né? Tradição passada Também. das gerações, né? Que sensacional. Depois desse intervalo aqui de propaganda do vinho, Márcio, vamos chegando aqui na parte final do episódio. Queria que você abordasse, faz um resumo aí do que a gente falou aqui e a tua visão sobre essas moléculas tão fantásticas que são as proantocianidinas. As proantocianidinas, bom, são grandes moléculas, portanto, toda a gente vai ficar de certeza a saber que são das maiores moléculas. Grandes. Portanto, são grandes moléculas e moléculas grandes. Moléculas grandes, porque têm uma grande dimensão, um grande tamanho. São moléculas importantíssimas no vinho, porque têm a função, sobretudo, de proteger a cor, através da estabilização das antocianinas. São moléculas que conferem a complexidade ao vinho. Portanto, há produtores a colocar proantocianidinas no vinho porque querem um vinho mais complexo, um bocadinho mais de astringência, um bocado mais de dimensão, mais complexidade. Elas existem nas uvas, películas, grainhas, sobretudo. Vão para o vinho a partir daí, podem migrar das barricas de carvalho para dentro do vinho e, finalmente, ser suplementadas. São responsáveis, como eu já disse, pela estabilização do vinho. São moléculas que, quando são muito, muito estáveis, muito difíceis de conseguir desagregar, quando as desagregamos, transformam-se, algumas delas, em antocianinas. Portanto, não têm cor, estabilizam a cor, mas se as degradarmos, podem vir a ter alguma cor. E por isso, parecem-me ser das moléculas mais importantes e interessantes no vinho. Fora do vinho, tem capacidades e tem bioatividades que já foram comprovadas, já estão no mercado, algumas delas, falamos nos treinos enológicos, mas fora do vinho tem muitas potencialidades. São moléculas extremamente importantes dentro do vinho e fora do vinho.
Custódio, faz o teu resumo aí dessas magníficas moléculas, faz a propaganda É, dela de uma forma é muito resumida. difícil vir a seguir ao Márcio, ainda por cima, porque eu acho que ele já focou em todos os pontos que eu iria. Acho que efetivamente sim, são das moléculas mais importantes. Eu fartei-me também de dizer que o Márcio também já fez questão de dizer que é graças às proantocianidinas que temos uma complexidade no vinho, nomeadamente na parte de cor, na parte de sabor, porque elas efetivamente são as moléculas que, juntamente com as restantes que constituem o vinho, e por exemplo, as moléculas que são responsáveis pela cor não são as que são responsáveis pelo sabor, mas as proantocianidinas jogam com todas estas moléculas e são aquelas que conferem efetivamente aromas, sabores, a cor ao vinho da forma como nós o conhecemos e identificamos. Fora do vinho, acho que não posso dizer muito mais do que aquilo que o Márcio já disse também. Efetivamente, nós sabemos que elas são moléculas extremamente bioativas e têm imensas bioatividades e muito interessantes. E é isso, é uma molécula que é tão importante dentro como fora do vinho. Acho que o Márcio, quando disse isso muito acertadamente, não conseguiria dizer de uma melhor forma. Sem dúvida. Então, esse tal desse vinho, além de água, né, álcool, ácidos, compostos aromáticos, açúcar residual, glicerol, tem esses magníficos compostos fenólicos aí que, se a gente for desdobrar o assunto aqui, são centenas, né? São muitos mesmo. E tão gostoso poder estar aqui partilhando um assunto de uma forma descontraída, mas de uma seriedade no foco aqui de transmitir que dentro do vinho existem moléculas que são formidáveis e que têm sido muito estudadas pela ciência, e como eu me referi aqui, não são estudos tão recentes, né, quanto a gente tem visto propagar agora de uma forma mais recente, mas são estudos que estão levantando aí um viés de analisar melhor e, quem sabe, a própria indústria, né, do setor possa contribuir aí bancando mais pesquisas com relação a esse assunto, né? Fica aí sempre o hashtag, fica a dica, né? Ajudar os cientistas a chegarem a conclusões melhores, né, sobre essas ações dessas moléculas. Efetivamente. De acordo. Márcio, uma delícia sempre falar contigo. Deixa aqui o teu contato, onde que as pessoas te encontram, uma mensagem final que você queira deixar também. Obrigado, Daiane. Sim, portanto, sou investigador no Politécnico de Bragança, no Instituto Politécnico de Bragança, no Centro de Investigação de Montanha. Podem me encontrar lá no site cimo.ipb.pt. Se precisarem lá pelo meu nome, encontram-me. Portanto, tenho um grupo de investigação, trabalhamos sobretudo a parte agroalimentar, mas também biofortificantes para diferentes culturas. Trabalhamos também um pouco na microbiota. Quem tiver curiosidade de saber um bocadinho mais acerca desses temas, quem estiver à procura de investigação, também temos muita investigação nessa área, colaborações para alunos que queiram vir estudar connosco, fazer estâncias, fazer diferentes protocolos connosco, também estamos disponíveis. Obrigado. Custódio, faz aí, deixa os teus contatos e também as tuas palavras finais. Ora bem, eu vou remeter uma vez mais para o Márcio, porque é assim, eu faço parte do grupo de investigação do Márcio, então se encontrarem o Márcio, encontram-me a mim lá também. Por isso, exato, eu debrucei, o meu interesse principal na altura do doutoramento era a parte dos corantes, e é a parte que mais me emociona e que mais me apaixona na parte de investigação. Mas sim, se quiserem pesquisar, nós temos disponibilizado alguma informação acerca do nosso grupo de trabalho e aquilo que nós fazemos. E pronto, se tiverem curiosidade e tiverem alguma dúvida ou quiserem entrar em contacto, estejam à vontade. Ô Custódio, vamos lá. Fala um pouquinho mais sobre a questão da cor. Tu estuda para fazer aqueles revestimentos coloridos nos alimentos? O que é exatamente?
o foco do meu doutoramento era a pesquisa de fontes de alternativas naturais, de corantes de origem natural. E eu trabalhei com flores, a perpétua roxa e o amaranto, e também com a casca de pitaia, porque era a classe de compostos com que eu trabalhava, que são as betacianinas, que são muito similares às antocianinas, só têm a capacidade de ser um bocadinho mais resistentes às agressões externas, como pHs e tudo mais, mas eu fazia para desenvolver produtos alimentares, nomeadamente produtos para crianças, porque são aqueles que têm uma maior adição de corantes, e os corantes artificiais são tidos como nocivos hoje em dia, não é? Não são muito bons. Então, a necessidade de procurar naturais para poder introduzir nos alimentos para as crianças, que são extremamente vibrantes e coloridos, essa era a temática principal do meu doutoramento. Sensacional, que curioso. Olha, agora vocês falando em corante, me remeteu aqui um fato histórico que está dentro do meu livro, inclusive. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas os fenícios, na sua grande época, no seu auge, né, tinha o corante que eles usavam, que eles buscavam ali no mursi, que é aquele molúsculo que dava ali na costa do Mediterrâneo, na região deles específica, e eles tiravam o corante roxo, né, dali desse molúsculo, e com isso tingiam, né? Aí não estamos falando de alimento, estamos falando de tecido. Tingiam o tecido, e que esse tecido era caríssimo porque era roxo, inclusive depois virou um status, né, dos grandes imperadores, etc. E aí a gente vai fazendo uma analogia da importância de você detectar na natureza determinadas substâncias ou compostos aromáticos, enfim, de diversas moléculas, no caso dos corantes, como a gente está falando. Falastes muito bem dos alimentares e da onde se aplica, sensacional. E aí eu estou dando um exemplo de um fato histórico que, além dos vinhos, né, que os fenícios comercializavam, que eram os vinhos mais caros da época, também outras coisas que eles faziam, e na verdade era a habilidade de identificar coisas diferentes na natureza e aplicar, gerando valor num produto, né? Olha, sensacional! Melhor que isso, impossível. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de vocês. É sempre uma delícia a gente poder falar aqui com pessoas instruídas e, de fato, contribuir, levando cultura vínica com conhecimento e agregando aí informação às pessoas. Olha, obrigado. Até o próximo episódio, né? Obrigado, Daiane. Muito obrigado. Obrigada. Nos vemos em breve. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, ouvintes. Tchau, tchau.